quando o pintor começa, uma tela, um quadro, uma obra qualquer. De fato, a insistência sobre a intertextualidade abre o sistema textual para novas conexões externas, sem perder as vantagens ligadas à noção de sistema. Mais uma vez, se vê como do interior mesmo do estruturalismo aparecem brechas que transformam o sistematismo original. É certo que uma ciência do texto não é uma invenção do período estruturalista. Claro que existiam já antes várias ferramentas que foram reutilizadas, em particular por Bakhtin, que criou realmente o conceito de intertextualidade e que depois foi levado para a França por Julia Kristeva. Na verdade, os instrumentos teóricos que permitem elaborar uma teoria da intertextualidade foram elaborados nos tempos da antiga filologia histórica alemã, que se havia desenvolvido a partir do texto bíblico. Esse é um texto fechado, o texto bíblico. E dos textos da tradição grega antiga durante o século XIX. Lembro muito bem, quando eu estudei teologia, havia uma matéria que se chamava História do Texto. É interessante, História do Texto. O ensino era baseado sobre novas descobertas filológicas do século XIX, que levavam para uma teoria da construção do texto bíblico a partir de várias fontes diferentes. Se analisava a tradição eloísta, como se chamava, a tradição yavista, Elohim, Yahvé, são as palavras que designam Deus em hebraico, na língua hebraica, a tradição sacerdotal, a tradição do Deuteronômio. Então, várias tradições do Antigo Testamento que desenvolviam discursos e palavras específicas enquanto a Deus, o Deus da aliança, de um lado, no discurso sacerdotal. Então, se tratava, o nosso trabalho como alunos era de reconhecer as origens dos fragmentos dos textos bíblicos a partir das características semióticas, linguísticas, em todo formais, de cada um delas. Então, o texto bíblico aparecia como se ele fosse formado de camadas textuais, cada uma delas remetindo a uma dessas tradições, yavista, eloísta, etc. O vocabulário, a maneira de desenvolver uma argumentação, a imagem mesma que se dava de Deus, mudava de uma para outra. Então, os nossos exercícios consistiam em reconhecer de onde, de qual tradição, cada pedacinho de texto venia. Enfim, era um trabalho sobre as fontes intertextuais que utilizei, finalmente, no meu trabalho nas pesquisas sobre o romance colonial. Então, isso para dizer que as ferramentas existiam, mas num campo de pesquisa alheio à história literária tradicional. Da mesma maneira que o conceito de diferença era necessário para que Lévi-Strauss
pudesse desenvolver a rede das relações de parentesco como sistema fechado. Da mesma maneira, era necessário a definição do texto como sistema fechado, para que apareça a possibilidade de pensar a intertextualidade, uma circulação entre fragmentos de literatura, fragmentos com uma certa autonomia. E aqui aparece o conceito de pericope. Eu não sei como traduzir pericope em português. Pericope. Que vem de peri, de ao redor, uma determinação espacial, e cop é copto, como se diz, cortado. Tá? A pericope é um pedacinho de texto que define um trecho autônomo de texto, o qual, como tal, pode entrar numa série de relações específicas com outras pericopes. Esse conceito, num primeiro momento, fecha o texto sobre si. Mas, num segundo momento, faz com que esse trecho entre num paradigma onde ele ganha uma série potencialmente infinita de significações. Aí se abre também, além da pura teoria estruturalista, o espaço lúdico da literatura. Esse jogo entre os fragmentos de textos. No ano 1960, foi criado em Paris o chamado Oulipo. Bom, Oulipo, Escritório de Literatura Potencial. Seria talvez uma tradução possível. Uma das primeiras publicações desse grupo, que reúne matemáticos e escritores, foi o livro de Raymond Queneau, publicado em 1961, exatamente no nosso momento, que se chama 100 mil milhares de poemas. É um livro que funciona a partir de uma pequena suite de 10 sonetos. Mas cada frase dos sonetos está no livro fisicamente autônoma. Então, você vê aqui o livro com os 10 sonetos, mas cada frase de cada um dos sonetos está autônoma. São pericopos, no sentido... alguém sabe como traduzir pericope? Bom, é um elemento cortado. Assim, o leitor pode compor, para o seu gozo pessoal, 100 mil milhares de poemas, escolhendo de ler uma sequência de pericopes na ordem que ele gosta. E pode modificar e, assim, criar 100 mil milhares de poemas. Bom, isso é só como o tema fundador da prática literária desse grupo muito especial de matemáticos e escritores do grupo Oulipo. As práticas literárias do grupo se organizam sempre a partir de formas rígidas, formas matemáticas, formas narrativas, como
por exemplo, a forma do conto popular ou das dicas populares. Então, para eles se trata de usar todas as possibilidades oferecidas pela matemática, a matemática é considerada como um jogo sem significado, mas com uma infinidade de possibilidades. Então, os uripianos são matemáticos, mas matemáticos da tradição lúdica. Né? Quando tem outros tipos de escritores que se interessam também pela matemática, por exemplo, o Borges se interessa também. O Borges ele tem construído uma quase metafísica a partir de uma ideia platônica da matemática como verdade do mundo. Então é um pouco diferente. Os ulipianos, vou chamar esse grupo de ulipianos, os ulipianos não creem na matemática como verdade do mundo, mas sim como uma possibilidade infinita de jogos infinitos. Borges escreve, é uma citação em espanhol: La imaginación y las matemáticas no se contraponen, se complementan como la cerradura y la llave. Como la música, las matemáticas pueden prescindir del universo, cuyo ámbito comprenden y cuyas ocultas leyes exploran. Se vê muito bem nessa citação do Borges o quanto ele tem uma ideia do universo como um mundo que vive sob as regras matemáticas. A orientação matemática dos uripianos vai mais para descobertas inéditas, descobertas a ser aplicadas à produção literária. Eles tentam de inventar formas literárias inéditas ou de fazer produzir objetos literários inéditos a partir de formas literárias tradicionais. Então, são jogos a partir dos dicionários, por exemplo, a partir da ordem alfabética, a partir dos conceitos da retórica. Eles reutilizam, mexendo esses aspectos literários com outros, fundamentalmente a sistematização matemática. E, por exemplo, isso leva para um exemplo famoso, o Georges Perec. Já falei dele como autor do livro Les Choses. Ele também é autor de um livro muito interessante com relação a esses jogos literários, que se chama A Disparição. Ele escreveu um romance de 350 páginas, não lembro exatamente o número de páginas, mas é um romance assim, sério, como um romance, sem a letra mais importante do francês, o E. Um romance, todas as palavras, nenhuma das palavras tem a letra E. É o que se chama um lipograma. Então, o lipograma é um desses jogos que os uripianos gostam de fazer. Lamentavelmente, é muito divertido ler esses textos, mas é impossível traduzir numa outra língua, de maneira que não trouxe exemplos por razões óbvias, mas é bastante divertido. É um grupo de escritores que gostam mesmo do jogo. Mas nesses jogos se manifestam duas orientações. De um lado, o encantamento pelas possibilidades infinitas que oferecem as matemáticas,
pela invenção, digamos, de sistemas que são sempre sistemas de constrangimento. Um sistema é sempre um constrangimento. Então, eles gostam de se dar um constrangimento e elaborar, a partir disso, um texto literário. Então, eles partem de um encanto para esses constrangimentos, para a cibernética, para os computadores. Tem uma adesão às formas mais modernas das ciências que acompanham a dimensão cientista do estruturalismo. Mas também, do outro lado, existe entre os ulipianos uma vontade de provocação, não uma provocação alegre, certo, mas uma provocação contra as formas culturais estabelecidas, as formas tradicionais da cultura. Os ulipianos nutrem uma corrente permanente na cultura francesa, desde o fim do século XIX, que ridiculiza a cultura oficial. Teve grupos no final do século XIX, grupos como os zitistas, como os incoerentes. São grupos de provocação à cultura. E depois, claro o grupo Dadae, o surrealista, etc. Desse ponto de vista, é de lembrar que o Oulipo se inscreve na continuidade de outra criação do final do século XIX, que é o colégio. Bom, não exatamente, o colégio foi criado no final dos anos 40, mas o conceito de patafísica foi criado por Alfred Jarry, um dos escritores assim, de provocação contra a literatura e a cultura estabelecida. São cenáculos nascidos no final do século XIX que privilegiam a exceção à regra. Constituem uma maneira absolutamente séria de ciências das soluções imaginárias. É a definição da patafísica por Alfred Jarry. Ciência das soluções imaginárias. Bom, você nota esse tipo de provocação. A crítica à cultura tradicional constitui, obviamente, um elemento fundamental dos movimentos culturais do pós-guerra. Vale lembrar, entre os vários movimentos de crítica à cultura, depois de Dada e do surrealismo, o grupo Cobra, que é um grupo internacional no campo das artes, e também um grupo de letristas, que são ressurgências, digamos, das experiências de Dada. E se trata fundamentalmente de movimentos agressivos que pretendiam destruir as formas culturais da sociedade burguesa. Não é exatamente o caso do Oulipo. O Oulipo são mais gente que aproveitam desse momento de emergência da ciência do texto para transformar essa ciência num jogo literário. Acho que vou interromper agora para um momento, porque depois vamos nos consagrar às artes plásticas e ver, finalmente, obras de arte que estão ligadas exatamente a esse momento e a esse mesmo movimento que existe na literatura, que também existe nas artes. Então, vamos tomar um pequeno momento para descansar. E beber. Tem uma pergunta
Vem, você tem um micrófono. Ei. Obrigado. Alô. Então, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a minha pesquisa, mas já tentando identificar relações possíveis com as várias questões que vêm sendo abordadas aqui no seminário. Quando a gente fala em literatura, né, em texto literário, de modo geral, a gente está sempre se referindo a escrituras que se manifestam no suporte livro. Seja por esse viés de identificar os sentidos do texto, seja nessa ideia de jogo de formas, né, na própria análise da materialidade do texto. A minha pesquisa ela é sobre a relação entre arte e luta política no contexto das manifestações que vem acontecendo no Brasil a partir de junho do ano passado. E aí eu trabalho com a ideia de literatura expandida, em que me interessa pensar o literário para além do suporte livro. Pensar o literário que se manifesta em pichações nos muros, em cartazes, inscrições em faixas, escudos, projeções em prédios públicos e etc. E aí, em maio de 68, tem várias frases que foram pichadas nos muros e que se tornaram super famosas, né? A imaginação do poder, é proibido proibir, sejam realistas, exijam o impossível, e uma série de outras frases. Isso foi muito marcante daquele período, né? E aí, eu fico pensando um pouco em fazer essa relação, né, com esse período. E pensar, então, nessas pichações, o que elas trazem, né, para a discussão. Tem a própria materialidade, né, do suporte, né, do muro, do lugar onde essa escritura se manifesta, do espaço público. A ação de pichar, né, que traz o corpo daquele que tá escrevendo e que coloca um sentido que está para além do texto, né? A escritura ali ela é deixada como rastro de uma ação. E a questão da autoria, que para mim essa diluição do lugar do autor é levada ao extremo, porque você não tem assinatura, não identifica de quem escreveu essas frases, né? Elas vêm quase como uma voz coletiva de um espírito de época, alguma coisa assim, nesse sentido. E aí o que eu queria perguntar é se tem uma produção teórica específica sobre essas inscrições nos muros de Paris, em 68, e qual o debate que é feito em torno disso. Obrigada. Bom, obrigado pela pergunta. Ela entra exatamente na fase que estou abordando agora, que vai ser o espaço público como um lugar de expressão. Em particular, vou tratar especificamente essa questão nas artes plásticas. Agora, a sua pergunta está ligada mais a essa presença das letras, das palavras no espaço público. Se trata ou não se trata de literatura no sentido tradicional? Acho que sim, se trata, por exemplo, quando o grupo Oulipo joga com as dicas populares. É uma forma que foi retomada de maneira totalmente óbvia durante 68. Teve vários livros. Um se chama Os Muros Têm a Palavra. Um dos livros que fez uma recopilação de um levantamento mais ou menos sistemático dessas frases que realmente fazem parte da identidade do movimento político da época, de 68. Bom, 68
São 2 meses ao máximo, mas também em 69 e 70 teve essa prática de uma palavra livre. Se falava muito da possibilidade de se expressar para todos, e o muro ficava como uma oportunidade aberta, não era dentro de um gênero específico, não passava pelas limitações da publicação, da forma do livro como tal. O muro na cidade era uma página aberta. Agora, lamentavelmente, não conheço um texto que teria tratado teoricamente do assunto. Posso pesquisar e depois mandar para você umas indicações bibliográficas. Não tenho agora na cabeça os elementos para responder a parte, digamos, mais teórica do fenômeno. Agora, com relação com esse movimento, é óbvio que tem a história do grupo situacionista, porque para eles a cidade era exatamente o lugar onde essa palavra que tentei traduzir, a deriva, ou modificação de rumo, isso tem tudo a ver com esse uso do espaço público para criar o que os situacionistas chamam, e mais uma vez a palavra situação fica muito importante, criar novas situações. Então, o movimento político do final dos anos 50 e dos anos 60 cria novas situações a partir de uma contestação do que representa para os situacionistas a figura do poder, que é o Estado. O Estado é realmente o inimigo do grupo situacionista. A cidade representando como dizer, a concretização desse poder. E a acusação dos situacionistas com respeito ao Estado é de ter vencido a capacidade do povo de se expressar. O poder está mantendo cada um no seu lugar, sem possibilidade de expressar a sua liberdade. Então, como instituição maior da época, o Estado é o alvo de todas as manifestações dos situacionistas. E ele acusa o Estado de ser responsável pela multiplicação dos constrangimentos que afetam ao cidadão. Então, o muro é uma maneira de abrir de novo, sob pretexto da racionalização, o Estado e a burocratização, e a burocracia que está o coração mesmo do Estado, é o alvo fundamental desse movimento que se poderia caracterizar como um movimento individualista, anarquista, de uma certa maneira. Então, quitando toda a vida à sociedade, aos cidadãos, o Estado e o seu aparato, com esse conceito do Althusser, do aparato ideológico de Estado, transforma a cidade num espetáculo. Então, criar novas situações é realmente uma possibilidade, que eles chamam de revolucionária, de contestação desse poder do Estado. O desvio de rumo, o desvio como estratégia,
reaparecerá também nos textos do Deleuze, que vamos a ver mais para frente. E esse desvio de rumo é uma maneira, digamos, inusita de usar a cidade, uma maneira de levar uma perversão dentro do sistema, com respeito das regras de comportamento normal. A questão do normal e do desvio, da luta contra a normalidade, vai ficar cada vez mais importante a partir de 68. E tem aqui realmente uma genealogia que começa... Bom, nunca se pode dizer que começa, porque teve sempre movimentos anteriores. O movimento situacionista sai dos letristas dos anos 40, eles mesmos se relacionando com o movimento Dada, através do surrealismo e do movimento Cobra, que mencionei pouco antes. Então, tem toda uma genealogia que é de uma crítica às formas da arte, mas também, evidentemente, às formas sociais e políticas. E eles integram também as artes plásticas, e é isso, talvez, que quero desenvolver agora, tomando um poeta, ele foi poeta e artista, que é o François Dufresne. Não sei se você chegou a conhecer o trabalho dele. Ele fazia parte do grupo situacionista, então, utilizando esse conceito do desvio de rumo como um movimento com o qual com o Dufresne teve o Remoins e teve todo um grupo que eu vou mencionar agora, e que são artistas que trabalham exatamente no sentido da pergunta da Beatriz, dentro da cidade. A cidade é o lugar de trabalho, ligada realmente à exploração da cidade, que constitui o coração mesmo desses desvios de rumo situacionista. Eles inventaram um conceito novo que se chama a decolagem. A decolagem é a captura de fragmentos de textos e de imagem presentes nos muros da cidade. Então, a decolagem é exatamente, mais uma vez, corresponde, digamos, exatamente à definição da pericope. E cortar um elemento da cidade para dar uma visibilidade nova, e dando uma visibilidade nova dentro de um contexto distinto, dá também um sentido distinto a esses objetos decolados. E aí entra a questão do painel, esses painéis, que os muros, os painéis da cidade, onde se encontram as cartazes de publicidade, né, publicidade comercial ou de publicidade política. Bom, em todas as cidades existem e são recobertos de numerosas camadas de cartazes. Então, decolar as cartazes permite um corte duplo. Primeiro, é um corte dentro do texto global da cidade como um texto que representa esse poder do Estado.
Mas também, o segundo sentido de decolar, se trata de um trabalho técnico na espessura mesma das camadas acumuladas. Então, do ponto de vista técnico, tem várias soluções. Bom, você corta, você arranca, você dilacera, ou, de maneira mais filosófica, você espera que a chuva amolece a cola e você recupera o que realmente seria uma decolagem. A partir dessa realidade urbana, tem, então, duas posições. Recuperar o trabalho de arranco que está anonimamente efetuado pela gente, né, nas cartazes, e isso se relaciona com essa produção do cidadão sem nome, anônimo, que produz algo na cidade, arrancando os cartazes. E, nesse caso, bom, recuperar esses elementos é uma maneira de achar uma arte ready-made. Ready-made, sem autor, mas que está lá. A outra possibilidade é de você mesmo, como artista, dilacerar essas cartazes para deixar aparecer, ao acaso do rasgão, ao acaso da farpa, uma imagem, produzir assim um sentido inesperado com relação ao espaço da cidade. Então, eu vou mostrar algumas imagens. Aqui é uma imagem de 1958, de François Dufresne. Se chama Ma Palissade. Ma Palissade é realmente uma pericope, um elemento cortado do espaço da cidade. Outro quadro, não sei se temos que chamar isso de quadro, é um problema que vou tentar rapidamente tratar aqui, se chama opiniões decoladas. Então, tem essa relação com o fato de que tem um sentido escrito, tem algo que tinha sentido, e vai ter outro sentido a partir do momento onde isso vira, como ready-made, uma obra de arte com a sua nova autonomia. Mais uma imagem do Raymond Hans, outro membro desse grupo que podemos chamar os cartazeiros, e todo um grupo, Hans, Dufresne, Villeglé, Mimo Rotella, o italiano que trabalhou também com esse mesmo grupo. Então, são artistas que vão para o espaço público e recuperam elementos e os transformam. Aqui sempre uma decolagem do mesmo Raymond Hans, 1964, chama A Gitana. E o terceiro dos artistas deste grupo é o Jacques de la Villeglé. Esse trabalho, vamos chamar isso de trabalho, se chama The Original Mashup. E para terminar, mais uma obra do Raymond Hans, que se chama Panneau d'affichage, simplesmente, 1960. Então, esse processo de recuperar elementos na cidade, nos muros da cidade,
é interessante na medida em que valoriza efeitos não controlados pelo artista. O rasgão é um produto anônimo e aleatório. Bom, muitas vezes se é comparado esse tipo de trabalho do ponto de vista do resultado visual, do impacto visual que esses objetos têm, se é comparado com a pintura abstrata da época. Bom, do ponto de vista estético, é certo que existe uma semelhança entre os dois tipos de obras. Mas, em realidade, e isso os artistas são conscientes a partir do Marcel Duchamp, o valor do quadro, da obra, qual que seja o nome que se dá para esses objetos, o valor não reside só no seu efeito visual. O processo através do qual ha sido produzida a obra importa tanto quanto o efeito visual. A pintura abstrata, aquela dos franceses dos anos 50 ou aquela dos americanos, do action painting, essa pintura pretende resultar da expressão da interioridade do artista, do sujeito. Ela revela as pulsões do artista, estabelece, pois, uma relação direta entre o sujeito artista e a pintura produzida. Os decolagens dos cartazeiros, os afixistas, não sei, os cartazeiros, digamos, não pretendem exprimir qualquer sentimento ou estado de alma do artista. A decolagem é nada mais que um levantamento efetuado na cidade. O artista leva um pedaço da realidade urbana, o qual resulta de várias atividades não concertadas e apresenta ao público. Portanto, a decolagem faz parte desse afastamento do sujeito a respeito da sua obra. E aqui tem toda essa questão da definição da obra. Talvez não se pode chamar de obra, na medida em que rompe a relação tradicional entre o fazer pictórico, a mão do artista, a pincelada como tal e o quadro. Então, talvez seria melhor não usar da palavra obra. Com isso, fica mais claro o quanto novas categorias devem entrar na concepção do trabalho artístico nessa época. E, mais uma vez, é importante sublinhar que a época não foi só produtora de conceitos, de poemas, mas também de noções novas para definir exatamente cada atividade. Então, a primeira, nesse caso, é a substituição da noção de criação artística pela noção de trabalho. Já utilizei muitas vezes a palavra trabalho. Cada vez mais, e até hoje em dia, se fala fundamentalmente de trabalho artístico, mais que de obra. Cada vez mais o artista está consciente de que o seu trabalho é parte a parte de expressão subjetiva
está limitada, determinada pela importância das determinações históricas, institucionais e ideológicas. E dentro dessa relação, dessa dialética entre as determinações, os constrangimentos, e aqui voltamos à noção de constrangimentos utilizada pelos poetas do grupo Oulipo, e de uma certa maneira a cidade é um meio cheio de constrangimentos, e o artista tem que aproveitar, que lutar, que dialogar com esses constrangimentos. Trabalhar num espaço pré-formado, como é o espaço da cidade, predeterminado por atividades variadas, como fazem os cartazeiros, leva para o reconhecimento desses constrangimentos a partir dos quais o artista pode trabalhar. Reconhecer os constrangimentos significa esquecer as ilusões da subjetividade. Nessa medida, esse grupo pertence diretamente, ao meu modo de ver, a esse período do estruturalismo. Realmente, o ponto de partida para um trabalho novo. O grupo Oulipo elevou essa noção de constrangimento à altura de um valor de trabalho. Eles trabalham fundamentalmente a partir de constrangimentos, sejam matemáticos, os sistemas, os modelos, sejam de natureza retórica, como, por exemplo, a forma do soneto, no caso do Queneau, ou a forma da máxima também, ou do provérbio. São elementos a partir dos quais, conscientemente, os artistas vão trabalhar. E os cartazeiros também trabalham a partir de um dado. No entanto, fica óbvio que o reconhecimento dos constrangimentos não esterilizou a produção artística, todo ao contrário. E isso para todos esses grupos é um trampolim, é uma maneira de criar novos espaços de expressão a partir desse dado. E leva, consequentemente, para descobertas inesperadas. Para vários dos artistas, essa nova atividade, junto aos processos mecânicos, geométricos da produção industrial, correspondia também a uma intenção política, né? Também a produção industrial é uma possibilidade para produzir barato para um público mais amplo. Isso é uma dimensão política que também se estabeleceu durante os anos 60. A questão da produção mecânica e da reprodução mecânica da obra de arte, a qual inquietava tanto a Benjamin, se torna, nesse caso, nesse momento, um impulso positivo, né, em lugar de negativo. Retomando a tradição da produção coletiva e industrializada do Bauhaus, dos anos 20, interrompida pelo nazismo em 1933, o Max Bill, que entra aqui como uma figura importante com relação ao Brasil, porque, como bem vocês sabem, foi convidado na Bienal de São Paulo em 1951. O Max Bill, na Suíça e depois aqui no Brasil, mas também na Hungria, um aluno do Bauhaus de Weimar, o Bortnik, criou também em Budapeste uma escola, onde foi como aluno o Vasarely, que depois vai desenvolver um trabalho que vou mostrar na França. Toda essa tradição da arte industrial
positivamente retomada numa perspectiva de criação moderna, barata, para um novo público, é um elemento fundamental também desse trabalho na época. Nos anos 60, aparecem, pois, conceitos novos como o múltiplo. O múltiplo é a obra de arte, obra entre aspas, reproduzida a um número infinito de exemplares. Essa dimensão democrática faz parte também de todo um contexto não só ligado positivamente à produção industrial, mas também simbolicamente num contexto antiburguês, antimercadoria, antimercado, porque o mercado funciona sobre o caráter único da obra de arte, é evidente. Então, todos esses elementos se juntam para criar todo um movimento que vamos ver a seguir. É de lembrar que, da mesma maneira que o romance, no final do século XIX, virou uma indústria cultural que provocou a reação elitista de Mallarmé, que analisei antes, da mesma maneira, a pintura abstrata dos anos 50 tinha virado um produto puramente comercial no fim dos anos 50. É o mesmo fenômeno que se repete, e também no século XIX, em 1840, a pintura romântica virou um produto de massa, de uma certa maneira. Então, os artistas reagem em contra dessa desvalorização do trabalho artístico a partir da multiplicação. Essa situação social e econômica da arte participa desse movimento de afastamento dos artistas mais conscientes, de um lado, para uma arte radicalmente abstrata e matemática. E vou falar dessa tendência de uma arte que realmente vai se desenvolver sem compromisso nenhum com a subjetividade. E, do outro lado, levou para um movimento de saída das galerias, como foi o caso dos artistas americanos do Land Art. Então, nesse mesmo momento, a reação em contra do mercado cria vários tipos de atividades artísticas. Alguns saem das galerias e vão integrar a natureza, o espaço, dentro da nova concepção da obra de arte, e outros vão se dedicar a uma arte totalmente fora de toda a subjetividade, através da matemática. Então, vou rapidamente mostrar algumas obras do contexto artístico francês, 2 ou 3 artistas significativos da tendência geométrica abstrata, apoiada sob cálculos e permutações de tipo matemático, mas também dentro do espírito do Bauhaus. O primeiro é o Jean de Vannes. São vou mostrar 2 quadros que são de 1950 e 51. O Jean de Vannes tinha um ateliê com outro artista geométrico dos anos 30, 40, o Herbin, e eles gostavam de formas próximas ao mundo técnico, mas sem marcas da sensibilidade subjetiva.
Eles também utilizavam tintas e lacas industriais e desenvolviam uma geometria estrita ligada à racionalização mecânica e industrial do mundo, no sentido do que Fernand Léger, que é uma figura central nesse movimento, ele mesmo se caracterizava como um pintor da época industrial. Então, esse ateliê do Herbin, do Devanne, sob a benevolência do Fernand Léger, era realmente o lugar onde, durante os anos 50, esse movimento de geometrização quase industrial pelo material, pelas formas, etc., se desenvolveu. Com esse grupo vem um artista de origem húngara, o Vasarely, que foi aluno, já falei disso, do Bortnik em Budapeste, e que vai desenvolver na lógica do Bauhaus, em particular do ensino das cores de Itten, que foi professor do Bauhaus de Dessau. O Vasarely se dedica a produzir obras a partir de fórmulas e de alterações de fórmulas matemáticas, de formas geométricas e de registros cromáticos. Bom, essa primeira obra se chama Planetary Folklore. Existe nessa produção um entusiasmo de caráter industrial, que era pouco comum na França dessa época. Tinha esse pequeno grupo do Herbin, do Devanne, do Léger, do Vasarely, e também, outra obra do Vasarely. São obras dos anos 50, tudo isso até o começo dos anos 60. E também o Yakov Agam, que ele chegou nos anos 60, e isso fala bem desse momento de optimismo nas artes plásticas, com relação ao desenvolvimento industrial, com relação a essas 30 gloriosas que descrevi no primeiro seminário. Ele chegou, o Agam, essa ainda é uma imagem do Vasarely, e agora o Georges Pompidou, que era presidente da República em 69, ele foi a figura política que criou o Centro Beaubourg, o Centro Georges Pompidou, mas convidou um artista como Yakov Agam a decorar o Palácio Presidencial do Eliseu. Quer dizer que teve uma integração dessa forma modernista, sem características subjetivas, até o presidente da República. É um fenômeno bastante raro na história da arte. Esse é o retrato do Georges Pompidou por Vasarely, que está na entrada, no lobby do Centro Georges Pompidou. Outro artista, com que tem relações, mas que vai para outra direção na arte, é o François Morellet. É uma figura muito interessante, porque são obras também onde toda a subjetividade está eliminada. A partir de 1952, Morellet usa de fórmulas mais ou menos simples,
como justaposições, permutações, superposições, fragmentações, interferências. Bom, são todos conceitos que vêm da matemática para criar tramas e superfícies matemáticas. Aqui temos, o título da obra é assim: 6 repartições aleatórias de 4 quadrados, branco e preto. É uma obra de 1958. Outra obra do Morellet, hexagones com lados azul e verdes, 1953. E com um conceito mais matemáticos, ele calcula ângulos e tira linhas. Assim, simplesmente. Ele se dá ângulos e cria o que ele chama de tramas. Então, aqui você tem uma trama simples, mas você tem tramas mais complexas, como essa, e tem outras ainda mais complexas. Então, raramente a produção artística de ponta estabeleceu, como nesse período com esses artistas, um contato tão positivo, tão imediato com o público. Talvez a desaparição da subjetividade tenha um papel determinante nessa aceitação pelo público desse trabalho. Teve, sem dúvida, uma relação talvez liberadora nesses movimentos que ofereciam ao público uma arte imediatamente compreensível e também lúdica. E lúdica também no sentido de que a regra era dada, visível. Então, não tinha esse mistério da subjetividade detrás da produção artística. Uma arte cheia de cores vivas e alegres que rompia com o contexto trágico das guerras ainda tão próximas. Essa adesão se nota também pela boa vontade do público em participar nas experimentações que o grupo realizava. O grupo que estou mencionando foi fundado por Morellet, mas com outros artistas como Julio Leparc, o argentino que morava na França, o Garcia Rossi, o Sobrino, o Ivaral e o Stein. São os 5 membros do grupo que se chamava o GRAV, Grupo de Pesquisa de Arte Visual, criado em 1960 e que vai trabalhar até 68. O manifesto que eles difundiram durante a Bienal de Paris em 1963, sob o título Basta com a Mistificação, título bastante claro, subentendido, mistificação da pintura, supostamente individual e subjetiva, mas que virou uma produção quase industrial. Então, esse manifesto de 1963 apontava para uma transformação da relação entre arte e público. Diziam, parte do texto do manifesto, queremos interessar o público, livrar-o das inibições, fazer-o participar. Então, são as noções fundamentais. Bom, vocês podem, evidentemente, estabelecer conexões com o neoconcretismo brasileiro. Então, isso tem tudo a ver, tem um movimento de transformação da definição do papel da arte dentro da sociedade. O Hélio Oiticica, por exemplo, está evidentemente não longe daqui.
queremos, outra frase desse manifesto, queremos colocar o público frente a situações. Né? Novamente, essa noção da situação, num sentido um pouco diferente dos situacionistas, diferente também do conceito na filosofia do Sartre, mas mesmo assim, tudo isso tem uma articulação. Então, queremos colocar o frente a situações que ele mesmo possa desencadear e transformar. Então, uma participação ativa do público. Queremos criar uma interação entre o espectador e outros espectadores. Então, criar um laço entre as diferentes partes do público, não só entre o artista, com aspas, a obra, aspas, mas entre a gente, um laço social. Queremos, finalmente, desenvolver no espectador uma capacidade forte de percepção e de ação. Então, essa palavra percepção é importante, vou tentar terminar rapidamente, mas não sei, posso seguir? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora? Não. Bom, vou terminar e o resto será para a próxima vez. Então, a ocupação do espaço público pelos artistas do grupo Grave marca, acho, um ponto de ruptura entre a arte tradicional e as instituições no quadro das quais ele se desenvolvia até lá. E esse é o ponto fundamental que eu vou desenvolver a próxima vez, porque não tenho tempo dessa vez, é a relação com as instituições. A arte é o público considerado do ponto de vista das instituições artísticas. Para terminar hoje, vou falar só da primeira parte dessa reivindicação, de reforçar, eles dizem, desenvolver no espectador uma capacidade forte de percepção. Reforçar a capacidade de percepção. A partir desse momento, é realmente fundamental para os artistas de pensar, desenvolver uma exploração sistemática das possibilidades de uma arte ligada à questão da percepção do espaço, percepção das cores pelo espectador. E essa tendência na arte culmina nas obras de Morellet, de Jesus Soto, o venezuelano, mas que mora em Paris a partir de 1950, e de Cruz Dias. Hoje em dia tem uma pequena exposição na Casa Daros, onde você pode ver alguns trabalhos do Cruz Dias. Então, vou terminar com essa vertente, deixando para a próxima vez a questão da objetivação do sistema museal dentro da arte. Para terminar, pois, do Jesus Soto, estudo para uma série, o caráter matemático serial, e para ele também o caráter musical da cor é fundamental. É uma obra de 52, 53. Outra obra do mesmo Soto, Harmonia Transformável, 1956. E, finalmente, Ambivalência, Nova York, onde realmente a questão da cor e do jogo entre si das diferentes cores é fundamental.
todo o trabalho do Soto se desenvolve sobre essa questão da percepção do espectador e da relação com a obra. Também com o movimento, mas não posso desenvolver tudo. E só para terminar agora, uma obra do Cruz Diez, que se chama, como muitas das obras do Cruz Diez, Fisicromia. Fisicromia é a física da cor. E essa vertente da pesquisa quase científica sobre a questão da percepção da obra de arte. Com isso, desculpe, já é muito tarde. Vou terminar para hoje. A próxima vez eu vou estudar a outra vertente desses artistas dos anos 60, que vai elaborar um tipo de obra de arte para avaliar e contestar a estrutura museal, a estrutura do mundo, dos museus, os museus, o mundo da arte, como um sistema que oferece tantos constrangimentos para o artista. Isso vai ser a análise do trabalho do Buren na próxima vez. Com isso, terminamos e até a semana próxima. Quem quer mandar questões, manda para a Raquel e a Raquel me transmite. Eu vou tentar responder ou, como fez hoje, integrar as perguntas dentro do desenvolvimento da minha fala. Obrigado, boa noite.